é um ídolo e já foi procurado em temporadas anteriores. No ano passado foi especulado o retorno ao Goiás, mas pelo que eu apurei, não teve proposta do Goiás, não. Tá? Mas o jogador, as informações que eu tenho, é que ele faz um movimento de retorno para o futebol brasileiro, inclusive para o próprio Goiás. Não é algo, por exemplo, é algo que passa na cabeça do jogador, isso sim. O Vasco procurou o Rafael Tolói na metade do ano passado, só que o jogador acabou recusando, queria continuar na Atalanta, talvez nesse ano de despedida. Por que eu digo isso? O contrato dele por lá se encerra no dia 30 de junho, então basicamente daqui 40 dias, né, do dia que eu estou gravando esse vídeo, 45 dias. Até agora as informações que eu tenho é que ele não deve renovar esse vínculo. Vem jogando pouco, 17 jogos na atual temporada, sendo apenas 6 deles como titular. O último jogo dele como titular aconteceu ainda em fevereiro, derrota da Atalanta contra o Bolonha, jogando em casa. Então assim, não é um jogador mais titular na Atalanta, não é a referência. Ele até pode renovar o seu contrato, como por exemplo, para ser uma opção dentro do elenco, mas não é mais uma unanimidade lá na cidade de Bérgamo. O Rafael Tolói, que não me surpreenderia um não retorno ao futebol brasileiro. O que eu quero dizer com isso? O jogador já está na Itália há 10 anos, tá? E ele é muito querido pelo Atalanta. Por que não aposentar por lá e criar uma carreira, sei lá, nos bastidores ou algo nesse sentido? Eu não desconfiaria disso, mas um retorno talvez para o São Paulo, para o Goiás, nesse momento, também não é algo descartado, não. Você pode deixar a sua opinião, o que você pensa sobre o Rafael Tolói. Uma opção que tudo bem, é caro, mas não é tão caro igual o Michael. Está em reta final de contrato, também tem esse carinho pelo Verdão. E qual seria a sua decisão, né, sendo o Rafael Tolói? Se segue na Atalanta, sendo reserva, aposenta por lá, né? Segue a sua vida na Itália, ele que já jogou inclusive na seleção italiana, ou se retornaria, sei lá, para o São Paulo, para o Goiás, enfim, para o Vasco, clubes que recentemente tem vídeo de hoje para falar sobre uma informação, ou pelo menos uma atualização envolvendo um centroavante que já teve bons números pelo Goiás, o Lucão, artilheiro da Série B na temporada de 2018. Naquela ocasião ele ficou empatado com o Dagoberto, né, do Londrina. Foram 16 gols e 5 assistências em 30 partidas naquela Série B, além de 5 gols marcados no Goianão. Em 2019 ele acabou deixando o clube, foi para o Fluminense, até voltou em 2020, onde teve 8 jogos com 2 gols marcados e uma assistência, até a paralisação do futebol, aquela situação triste, né, na metade do ano. E o Lucão acabou deixando o clube e foi para o CRB, né, ainda em 2020. Em relação ao jogador, que eu tenho para trazer aqui de detalhes para vocês. O contrato dele no Haipong, esse clube da primeira divisão do Vietnã, está em reta final e o jogador não ficará por lá. O Lucão tem sim o interesse de voltar para o Goiás. Ele não foi oferecido, pelo menos que eu tenho de informação, nas últimas horas ou algo nesse sentido, não. Mas o atleta tem muito carinho pelo Verdão, tá? Pela sua passagem, em 2018 principalmente. Se pintasse uma proposta do Goiás, o Lucão muito provavelmente aceitaria na hora, claro, não de graça, né? Ninguém é bobo. E também ele foi procurado por 2 clubes aqui de Goiânia. A informação que eu tive foi essa. Desde que deixou o Goiás, o Lucão ele foi procurado pelo Vila Nova e pelo Atlético. Essa informação é exclusiva aqui do canal, tá? Eu sei que eu não cubro o Vila Nova nem o Atlético, mas eu não vi informação em relação a isso. O Vila e o Atlético procurou o jogador, além do Paysandu que sempre está monitorando o Lucão, né? Nesse ano também não foi diferente, em outras temporadas isso acabou acontecendo. Você acha que compensa? Tá? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O Lucão já está mais experiente, né? Hoje com 33 anos. O Goiás que não tem aquele centroavante de ofício reserva. O Anselmo Ramon tá jogando direitinho, até penso que o Anselmo tá saindo demais da grande área, tá? Acho que com a chegada do Benítez, de um 10 de ofício, isso pode ser corrigido, né? Para o cara ficar ali de fato na cara do gol. Mas os reservas, eles decepcionam, tá? O Arthur Kaique, eu acho que tá até se esforçando, até tenta, luta, mas não é um centroavante, né? O Arthur Kaique pode jogar em um momento de desespero como um falso 9, né? Você tem que jogar com os dois juntos, ok. Ou entrar pelas pontas, mas um centroavante reserva precisando vencer o jogo, não acho que é o caso do Arthur Kaique. O Brenner Culano fez essa função na Série B do ano passado. Dentro das suas limitações, ajudou. O Facundo Barceló voltou de lesão, mas até agora não consegue ajudar. Tá? Não entrou em campo também nesta Série B. Então, assim, o Goiás está sem esse camisa 9 reserva. Seria uma boa o Lucão?
nos últimos anos, trazendo os números dele desde que chegou lá no futebol vietnamita. Ele marcou 8 gols em 14 jogos, temporada 21-22. Temporada 22-23 foram 8 gols em 18 partidas. No ano passado, 13 gols em 26 jogos. E nesta atual temporada, 10 gols em 22 partidas pelo Haipong. Então, assim, um jogador que tem uma média de gols até interessante. Vem jogando como titular, a sua última partida, inclusive, no último dia 9 de maio. A informação que eu tenho é que o contrato dele por lá se encerra ao final do mês de setembro. Você pode deixar a sua opinião em relação ao Lucão do Break, jogador que antes, né, de chegar no Goiás, já havia defendido o Criciúma, América de Natal, depois passou no Fluminense, CRB e Guarani. Teve aquele retorno dele também em 2020. Pode deixar o seu pitaco, se compensa ou não compensa. Para mim, o Goiás poderia